Olá pessoal, meu nome é Jonatas Barbosa e você está aqui no canal Mensagens 2.0 e eu quero pensar nesta mensagem junto com vocês sobre: posso desobedecer? Como assim? Posso desobedecer quem? O quê? Bom, o apóstolo Paulo diz que toda autoridade foi instituída por Deus, ou seja, toda autoridade só está lá por causa da vontade de Deus. Agora, e se essa autoridade decide pedir algo para nós que vai contra a vontade de Deus? Devo obedecer? Como é que eu faço? Confuso, né? Difícil? Bom, então nós vamos estudar juntos a palavra de Deus e entender isso melhor. E você pode também deixar a sua opinião. Como é que isso funciona? O que você acha sobre isso? Você deixa aí seu comentário e nos ajude a enriquecer mais ainda esse debate. E curta esse vídeo e nos ajude a divulgar cada vez mais a palavra de Deus. Então, vamos lá! Para começarmos a entender esse assunto, nós vamos em Romanos, capítulo 13, os versos 1 e 2, e vamos começar a entender a questão da autoridade instituída por Deus. Então vamos lá, Romanos 13, o verso 1 e 2. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, a palavra deixa claro que toda autoridade é instituída por Deus. Isso quer dizer que todas as autoridades precisam ser obedecidas sempre. Essa é a regra. Agora, vamos entender o seguinte: qual que é a regra maior e mais importante? Que em qualquer situação, diante de qualquer autoridade, eu preciso obedecer acima de todas as coisas a Deus. E aí a gente vê situações na palavra. As escrituras mostram várias situações em que pessoas tementes ao Senhor ficaram diante desse dilema. O que fazer? É obedecer à autoridade ou obedecer àquilo que é a vontade de Deus? Lá no Egito, né, é mostrado, né, que naquele período em que o povo hebreu aumentou muito o seu número, Faraó ficou com muito medo do número de homens hebreus superar o número de egípcios. E aí ele deu uma ordem às parteiras: se nascer um menino, ou seja, o menino vai virar um homem, se nascer um menino, você vai matá-lo. Ordenou que matassem crianças. E isso não tem como, eu acredito que nenhum de nós teria coragem de fazer algo assim. E aí, o que acontece é que essas parteiras não obedeceram. Mas ainda, você vai lá no Novo Testamento, mais próximo da época que Paulo, então, escreveu esse texto, e você vai ver os apóstolos diante de autoridades ali do povo judeu. E eles receberam uma ordem: vocês não devem pregar sobre Jesus, sobre ressurreição, não devem fazer isso mais, senão serão punidos. Mas eles insistiram e continuaram pregando e ainda disseram: nós vamos continuar assim. E ainda foram mais longe, disseram: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E ao longo da história do povo de Deus, do cristianismo, vemos situações em que os cristãos foram proibidos de expressar a sua fé, mas ainda assim continuaram pregando ousadamente a palavra de Deus. Então, para ficar claro, não está sendo aqui liberado desobedecer autoridades, ou ainda dizer: não, esse governo, essa autoridade, essa pessoa não é temente a Deus, então eu não devo obedecê-lo. Tome cuidado, não é isso que estamos dizendo, porque toda autoridade
Até mesmo aquele que você olha e vê, mas ele não teme a Deus. Veja o exemplo de Daniel, que respeitava a autoridade do rei, que não era um homem temente a Deus. Mas Daniel respeitava a autoridade dele. Mas houve um momento em que ele teve que dizer, não, isso eu não faço, porque isso eu não posso fazer, porque isso é desobedecer diretamente a Deus. Então que isso fique claro para todos nós, que devemos obedecer, antes de mais nada, a Deus. Essa é a regra máxima, e que a gente possa aprender, então, a louvar a Deus, a servir ao Senhor com o melhor de nós e buscar sabedoria para fazer a vontade de Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida. Se você achou esse assunto ainda meio difícil, ou ainda tem uma opinião, né, e quer expressar essa opinião, deixe aí nos comentários, para que isso fique ainda mais interessante. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha sabedoria neste mundo. Grande abraço, fiquem com Deus.